Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio. O meu nome é Sérgio Rodrigues e eu ajudo pessoas a organizar as suas finanças para que possam alcançar uma tranquilidade financeira sem sacrificar o seu conforto diário. Hoje vamos falar de obrigações. É um tema que tenho recebido aqui alguns pedidos, algumas mensagens no Instagram ou até através do YouTube ou do Spotify com este pedido deste tema, porque as obrigações têm ficado um bocadinho esquecidas, digamos assim. Fala-se muitas ações, fala-se muitas criptomoedas, fala-se muito do imobiliário e as obrigações têm caído aqui um bocadinho no esquecimento e eu acho que são um produto, na minha opinião, genericamente falando, como é óbvio, já vamos falar a seguir sobre o que é que são e porque é que isto pode ser bom ou menos bom, mas de uma forma geral, eu acho que são produtos que fazem sentido para uma quantidade interessante de investidores, principalmente para aqueles que são um pouco mais conservadores e que se calhar o mercado das ações ou das criptomoedas ou do imobiliário se calhar não faz assim tanto sentido, ok? E por isso achei importante falarmos aqui um pouco sobre obrigações e depois, obviamente, como sempre, deixar ao critério de cada investidor ou investidora se faz sentido ou não na sua carteira, isso depois já é uma decisão naturalmente de cada um, ok? O meu trabalho aqui, a minha responsabilidade com esta minha página, com esta minha conversa convosco, é, acima de tudo, explicar como é que as coisas funcionam para que depois cada pessoa tome as suas decisões de forma totalmente independente e, acima de tudo, responsável e conhecedora, ok? Vamos então começar pelo princípio. O que é que são obrigações? Não são mais do que empréstimos, ok? Eu ter uma obrigação é, no fundo, estar a emprestar o dinheiro a uma determinada entidade, pode ser um país, pode ser uma empresa, e eu vou emprestar o dinheiro com uma tal taxa de juro e durante um determinado prazo, ok? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ao longo deste prazo eu vou receber esses juros, podem ser semestralmente, pode ser anualmente, depois depende muito do produto em questão. Isto é uma coisa que vai estar sempre nas condições do produto, é qual é a taxa de juros e qual é a periodicidade do pagamento e vou receber os meus juros e no final do prazo, se tudo correr bem, eu recebo o meu dinheiro de volta, ok? Por isso uma obrigação, por exemplo, paga uma taxa de 5% anual e tem um prazo de 3 anos. Quer dizer que durante aqueles 3 anos eu vou receber os tais 5% ao ano, que depois podem ser divididos por semestres, por trimestre, ou só uma vez ao ano, e depois já depende dos produtos, mas vou receber aqueles 5% ao ano de juros e no final do prazo, no final dos 3 anos, eu recebo o meu dinheiro de volta, mas se correr tudo bem. O que é que isto quer dizer, o se correr tudo bem? Quando estamos a falar de investimentos, é essencial, é imprescindível mesmo que tenhas sempre a noção que podes perder todo ou parte do dinheiro que lá colocaste, ok? Isto é válido para qualquer investimento. E se não estás preparado ou preparada para este risco, então não saias do mundo dos produtos de capital garantido, dos depósitos a prazo, dos certificados de aforro, etc. Ok? Porque em qualquer investimento, quando saímos desta bolha, digamos assim, do capital garantido, em qualquer investimento é possível perder todo ou parte do dinheiro. Naturalmente que o mundo dos investimentos é muito grande e isto pode acontecer com mais probabilidade numas coisas do que noutras, ok? Ainda assim, em todas elas, isto pode acontecer e as obrigações não são exceção. Por isso, se eu emprestar o meu dinheiro durante 3 anos a uma determinada entidade, passam 3 anos e está na altura da entidade de devolver o dinheiro que eu lá coloquei e essa entidade, seja lá quem for, não tem capacidade de o fazer, eu posso perder uma parte ou todo do capital que lá coloquei. Ok? E isto é muito, muito importante estares completamente consciente deste risco que pode acontecer. E nessa situação, uma das coisas acontece. Ou essa entidade realmente vai à falência, por exemplo, e não tem forma de devolver o dinheiro, e aí podes perder ou todo ou uma parte, ok? Dependendo das condições. Ou então o que acontece com alguma regularidade, não só porque as empresas não têm dinheiro, ok? Pode ser uma questão estratégica também, mas nessa situação em que a empresa ou a entidade, desculpa, não tem dinheiro, pode acontecer que é um prolongamento do empréstimo. Ou seja, eles dizem, olha, vamos prolongar durante mais um ano, ou então vamos trocar por novas obrigações com um prazo novo e, no fundo, aquele dinheiro que é, entre aspas, devido naquela altura, ele é aplicado num novo empréstimo, novas obrigações durante mais 2 anos, 3, 5, seja lá o que for, ok? Pode acontecer uma destas situações, mas numa situação em que, por exemplo, a entidade não tenha mesmo dinheiro e não faça a emissão de novas obrigações ou a alteração das condições, o que pode acontecer é que tu podes perder parte ou todo, ok? Este risco pode acontecer sempre e tu estás a pensar assim, se calhar, então, mas no mundo das ações é a mesma coisa, ou seja, eu posso lá colocar dinheiro e também perder se a empresa for à falência. É verdade. No entanto, o risco é menor nas obrigações por um motivo muito simples. Quando uma entidade vai à falência, lá está, e não tem capacidade de
pagar de volta, seja lá o que for, o que é que acontece? Normalmente, esta empresa ainda tem algum dinheiro em caixa, tem dívidas a receber de clientes, tem algum património imobiliário, por exemplo, tem alguma coisa que vai ser distribuída pelas entidades de uma forma geral, ok? E nesta lista de entidades existe um género de uma hierarquia, existem uns que estão em primeiro lugar para receberem em relação a outros e os obrigacionistas estão acima nesta lista comparando com os acionistas. Isto quer dizer que se tu numa situação qualquer tiveres ações e obrigações da mesma empresa e esta empresa for à falência, pode acontecer tu receberes o dinheiro das obrigações e não receberes das ações. Ou uma parte das obrigações e não receberes das ações, ok? Isto pode acontecer. E por isso, nesta perspectiva de poder acontecer, mas tu perderes uma parte das ações e não perderes nas obrigações, é por isso que se diz que o risco das obrigações é menor, ok? Porque o risco, acima de tudo, e pelo menos na minha opinião é a forma como eu vejo isto, o risco é uma questão de probabilidade de perder dinheiro. E nesta perspectiva, quanto menor a probabilidade, menor o risco. E por isso, se tu nas obrigações estás em primeiro lugar para receber em relação às ações, então o que vai acontecer é que as obrigações se tornam menos arriscadas do que as ações. Obviamente que, genericamente falando, e é muito importante termos isto presente, porque às vezes há diferenças, genericamente falando, as obrigações são menos rentáveis do que as ações. Lá está, se o risco é menor, a rentabilidade também tem que ser menor, porque senão ninguém comprava ações, ok? E por isso fica já com esta ideia que obrigações não são mais do que empréstimos. Obviamente que emprestar dinheiro a empresas é mais arriscado genericamente do que emprestar dinheiro a países e por isso também é mais rentável. Ok? Muita atenção que esta questão que eu estou a dizer é, como eu disse, é genericamente. Ok? Poderá sempre, e há sempre algumas exceções, genericamente é isto que acontece. Ok? E por isso, as obrigações, o que é que acontece? Existe uma fase inicial em que as obrigações são emitidas, ok? E por isso é o que se chama o tal mercado primário, onde nós vamos então emprestar o dinheiro diretamente à tal entidade. E a partir desse momento, em muitos dos casos, eu confesso que não tenho a certeza se será em todos os casos, mas sei que em muitos dos casos isto acontece, as obrigações, depois dessa fase inicial, elas passam a ser cotadas em mercado secundário, na tal bolsa de valores que se fala muito, onde se compram as ações, os ETFs e essas coisas todas, ok? E por isso seguem a mesma lógica de oferta-procura, com uma diferença substancial. Elas não são cotadas a um preço específico, elas são cotadas em termos de percentagem em relação à sua evolução. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando elas entram no mercado secundário, elas entram sempre ao preço 100, é o que se chama ao par. E depois vão variando desse 100 para cima, se estão a valorizar, ou desse 100 para baixo, se estiverem a desvalorizar. Porque é que elas valorizam e desvalorizam? A regra básica de oferta-procura, ok? Quanto mais procura existir, mais elas sobem, quanto mais oferta existir, mais elas descem. E por isso assim, há esta fase inicial, e agora imagina que tinhas uma determinada obrigação que tu até querias investir e estavas disponível para investir 5 mil euros. Mas por algum motivo, porque houve uma procura muito grande nesta fase inicial, o que acontece é que existe um rateio, ok? Uma determinada entidade decide emitir obrigações de, por exemplo, 30 milhões de euros, ok? Um número completamente aleatório. E durante um determinado prazo, os potenciais investidores vão informando a dizer: olha, eu quero 1000, eu quero 5000, eu quero 10, eu quero 20, eu quero 3, e vão colocando as suas ordens. Se este total, e estou a dizer estes valores em 1000 euros, ok? Eu quero 1000 euros, quero 10 mil euros, quero 20 mil euros. E o que é que vai acontecer? Se este somatório todo destes pedidos, destas ordens, for superior aos tais 30 milhões que a empresa disse que precisava, porque está, estamos a falar de um empréstimo e a empresa decide, eu preciso de não sei quanto dinheiro. E vamos dizer 30 milhões de euros. Se o somatório destes pedidos dos investidores for superior aos 30 milhões, das duas uma, ou a empresa sobe o valor que lhes vai ser emprestado, ok? Para ir ao encontro daquilo que os investidores querem, ou então a empresa mantém o valor e é feito um rateio, é feita uma distribuição. Por exemplo, vamos pôr aqui um número simples para percebermos. A empresa queria 30 milhões e o somatório do interesse dá 60 milhões. O que vai acontecer é que cada investidor vai receber apenas metade daquilo que queria, ok? Porque se houve o dobro do interesse, então cada um vai receber metade para que no total vá dar os tais 30 milhões. Ou seja, se eu expressei o meu interesse e coloquei a minha ordem de 5 mil euros, o que vai acontecer é que eu só vou receber 2.500 euros
de obrigações, ok? Pois cada obrigação tem um valor unitário, isto é convertido em número de obrigações, mas vamos falar em valores para ser mais fácil, ok? Por isso, se o interesse for muito maior do que a empresa precisa e pediu, então o que vai acontecer é que cada investidor vai receber menos para fazer esta proporção. E nessa altura, o que é que vai acontecer? No mercado secundário, eu vou ter a hipótese de ou vender aquilo, porque afinal, se eu só fiquei com metade, eu não tenho interesse, ou então, como eu só fiquei com metade e eu quero bastante aquelas obrigações, eu vou querer comprar mais. E é neste momento que entra o tal mercado secundário e a cotação, digamos assim, começa a subir acima do par quando há uma procura muito grande ou para baixo do par quando há uma oferta muito grande e não há procura, ok? E o que é que acontece? Sendo um mercado secundário, vai então ser entre investidores, como qualquer outro produto. Ou seja, se eu, por exemplo, só fiquei com os tais 2.500 euros de obrigações e quero os meus 5.000, que era a minha ideia inicial, eu vou ao mercado secundário e vou comprar a outro investidor estes 2.500 euros. Ora, eu vou precisar é que alguém esteja disponível para o vender. Alguém que tenha pensado exatamente ao contrário de mim e pense, mas eu só 2.500 euros não quero e por isso eu não quero nada disto e vou vender, ok? E eu vou-lhe comprar esses 2.500 euros de obrigações, o que quer dizer que eu a partir daí tenho os meus 5.000 euros e a taxa de juro aplicada e no final do prazo eu vou receber os meus 5.000 euros. O que é que acontece com esta questão do par, do acima do par e do abaixo do par? Pode acontecer, se houver uma procura muito grande, e a tal cotação, vamos dizer, por uma questão de simplificação de contas, que a cotação está a 110, ou seja, está 10% acima. Quer dizer que eu, para comprar os meus 2.500 euros, eu vou ter que pagar mais 10%. Eu vou ter que pagar mais 250 euros, ok? Eu vou ter que pagar 2.750 euros para ter os meus 2.500 de obrigações, ok? E o contrário também, se tiver 10% abaixo, eu vou pagar menos, ok? Vou pagar os 2.250 para ter os meus 2.500. O que é que vai acontecer? É que eu no final eu vou ter, no final das contas, no final do prazo, o que vai ser devolvido é o valor que eu quis, os meus 5.000. O que pode ter acontecido é que eu comprei acima ou comprei abaixo do par e por isso eu tive que pagar no momento acima ou abaixo, mas vai ser convertido no número de obrigações, ok? Isto é um pouco confuso, mas é exatamente o mesmo que o mundo das ações, com a diferença que as ações não têm propriamente um prazo, ok? Elas não vão terminar e aqui eu vou, independentemente do preço a que eu hoje comprar, quando o prazo terminar, eu vou ser reembolsado pelo seu valor nominal, ok? Por aquele valor que eles tinham realmente e não por aquelas que eu comprei em mercado secundário. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, no final de contas, a minha obrigação ou o meu investimento em obrigações pode ser mais rentável ou menos rentável conforme este preço do mercado secundário, ok? Um ponto muito importante que muitas vezes se fala é que investir em obrigações no mercado primário, ou seja, naquela emissão inicial, muitas vezes é pouco rentável, principalmente para quem tenha pouco capital. Porquê? Porque há muitos custos, ok? As entidades, por norma, escolhem ali 3 ou 4 bancos para intermediar este processo, nesta fase inicial, e os bancos cobram comissões muito altas, e por isso, se tens pouco capital, eventualmente, olhares para as obrigações ou no tal mercado secundário, e aí vais a uma corretora qualquer e consegues comprar e pagar as comissões de corretora do mercado secundário, ou então através dos ETFs de obrigações, que vão fazer então cabazes de produtos, ok? Poderá ser bastante mais interessante, porque em vez de pagares várias centenas de euros naquela fase inicial para comprar as obrigações, podes pagar 2 euros, 5 euros, 10, às vezes menos do que isso, para comprar no mercado secundário, ou a obrigação direta, ou o tal ETF, o tal cabaz de obrigações, ok? E por isso, fazendo aqui um resumo, o investimento em obrigações é então um empréstimo que tu fazes a uma determinada entidade, recebes uma taxa de juro e no final recebes o teu dinheiro de volta. Obviamente que se for um ETF ou um fundo de investimento, não tem propriamente um prazo, ok? Simplesmente elas vão se renovando, digamos assim, à medida que umas terminam, outras entram no fundo e ele não tem propriamente um fim, mas se for uma obrigação única de uma entidade própria, então é isso que vai acontecer. É um produto normalmente menos arriscado do que as ações pela questão da probabilidade de perda de dinheiro, mais conservador, normalmente menos volátil também no tal mercado secundário e por isso, na minha opinião, acho que pode ser um produto interessante para as pessoas acima de tudo conhecerem, isso parece-me óbvio que sim, para depois perceberem se na sua carteira faz sentido ou não, ok? Muita atenção à questão da diversificação que se fala muito, e investir em coisas diferentes é realmente importante e as obrigações, na minha opinião, devem fazer parte pelo menos da tua estratégia, da tua ideia para construir a tua carteira e a partir daí farás o que quiseres.
Espero que tenhas gostado deste episódio, espero que esteja bastante mais claro o que são obrigações. Se tiveres alguma questão sobre este tópico, não tenhas problema nenhum em enviar-me uma mensagem, um e-mail, um comentário, qualquer coisa para eu te poder ajudar. Obviamente que, tal como este episódio foi feito de acordo com o que muitas pessoas pediram, se tiveres outros tópicos que gostasses que eu trouxesse aqui, não te esqueças também de fazer exatamente o mesmo. Quero também convidar a subscreveres e a deixares o teu gosto no teu canal e no episódio onde estás a ver ou ouvir esta nossa conversa. Desejo-te um ótimo dia, muito obrigado e até à próxima.